Sejam todos bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás, sou bacharel em Direito, especialista em Direito Militar. Convido vocês aqui a vir fazer parte desse canal. É um canal de opiniões políticas, de comentários sobre as coisas do cotidiano, sempre com viés de direita, porque é nisso que eu acredito. E espero conseguir esclarecer para vocês e fazerem vocês também acreditarem neste espectro político, que é o que é mais possível, que é o possível acontecer. Lembrar a vocês que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, Twitch TV e Twitter. Também daqui uma hora ele vai estar lá no Spotify e no Rumble. Olha, você que não conhece o Rumble, vai lá, acesse o Rumble, conheça, ele se escreve RUMBLE. Esse é um aplicativo parecido com o YouTube, muito nos mesmos moldes, é muito legal, só que ele tem poucas restrições, ele está começando aqui no Brasil, já tem bastante gente. Então é legal você ir lá conhecer essa plataforma, se inscrever, curtir. Você também que não conhece o Spotify ou que não usa o Spotify, vai lá, passa a usar o Spotify, é muito legal. E esse conteúdo entra uma hora depois aqui gravado. Lembrando também que nós estamos lá no TikTok e no Instagram, lá com conteúdo mais compacto, que é o que a plataforma pede. E no Instagram a gente tem algumas lives específicas para o Instagram dentro de aqueles critérios de 50 minutos, que é o que a plataforma quer. Então a gente vai adaptando e vai pondo. E por último, se você que gosta do nosso trabalho, acha interessante, gosta da nossa maneira aqui de interpretar notícia, do conhecimento que a gente traz, vai lá no site padrim.com.br/geração D777, sem cedilha, sem acento, sem nada. Lá é uma plataforma que você vai poder contribuir com o nosso canal, incentivar o nosso trabalho. Essa plataforma também eu vou ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos, a um grupo de WhatsApp, podemos debater política. Então é legal você ir lá se inscrever, contribuir. A contribuição vai desde R$ 1 até o quanto você achar que deve, achar que nosso trabalho vale e estiver dentro das suas condições, é muito bem-vindo. E se você não pode nesse momento, não está podendo contribuir, acompanhe aqui nossas lives diárias, nossos vídeos, que também são conteúdos fracionados. Só que lá a gente tem uma liberdade de fazer um pouquinho mais aprofundado, fazer algo um pouco mais liberal, porque aqui a gente tem um pouquinho da restrição da plataforma, que lá a gente não tem. Tá certo? Então, recados dados, minha gente. Vamos hoje para um vídeo, hoje um dia cheio de acontecimentos, é importante. Hoje tivemos aí o início do julgamento dos atos de 8 de janeiro. Tivemos a possibilidade de fosse empregada a CPI dos atos 8 de janeiro, ela foi prorrogada para quarta-feira que vem, com compromisso de leitura, sim, início da CPMI. Isso é muito importante para a gente, é importante para se esclarecer a verdade, para se entender tudo o que houve naqueles dias. E hoje, o que eu pretendo fazer aqui no canal? Eu vou falar sobre o julgamento. E lembrando, fazendo alguns avisos aqui, eu não pactuo com nenhum tipo de violência e com nenhuma prática criminosa, e nenhum de nós da direita incentivamos e nem pactuamos com isso. Então, quem cometeu crime e os crimes devidos, que a gente vai fazer análise item por item aqui nessa live de hoje, esses crimes as pessoas vão ter que responder sim, responder de ponta a ponta, mas sim, respeitando o nosso direito, porque a gente vive num Estado democrático de direito, onde o direito é de suma importância, porque quando se afasta o direito, o que nos resta é a barbárie. Então, lembrando que a gente não pactua de crimes, eu dentro aqui da minha possibilidade de bacharel de direito posso sim tecer teses a respeito do entendimento jurídico, lembrando que o direito, por mais que não pareça nos tempos de hoje, mas o direito é uma questão, é uma doutrina da área de humanas. Então a minha interpretação pode ser diferente da dos ministros, pode ser diferente do judiciário. Sim, temos essa liberdade quando falamos de áreas da humanas, né? Que é o contrário quando a gente fala de matérias exatas. Por exemplo, a matemática ela é exata, você somar 2 mais 2 dá 4. No direito, exatamente somando, não. A gente pode ter divergências e isso está dentro do meu escopo, do que é permitido pela minha formação e do que a ciência em si, sendo uma ciência de humanas, preconiza. Certo? Então, aqui antes de falar que isso não posso falar, não posso comentar, sim, posso comentar tudo, posso falar à vontade, porque é uma matéria de humanas, eu vou fazer teses. Já fiz algumas teses ao longo da minha carreira jurídica, algumas se tornaram até lei, que eu contrariava, e aí antes que venha algum engraçadinho aí do anti-horário, do pessoal
da esquerdopata aí, dos esquerdalhos. Ah, isso você está indo contra a Constituição. Sim, eu já fui uma vez contra a Constituição e no final foi se alterado. Eu defendi na minha graduação a possibilidade jurídica do habeas corpus na punição disciplinar, o qual a Constituição vedava, e hoje se houve essa alteração e pode-se isso. Então, dentro da possibilidade científica do direito, eu posso questionar. Então a gente vai fazer questionamentos aqui com base em teses minhas, aparados por alguns doutrinadores, dentro do que me cabe como uma dinâmica de humanas. Sempre respeitando que a gente não vai incentivar práticas de crime e nem nada do gênero. Eu sou um operador do direito, eu respeito o direito, eu gosto do direito e escolhi isso para minha vida. Então, dentro disso, vamos começar aí, avisos dados, explicado todas as situações. Vamos lá para o dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, e aí fazer só mais um aviso, gente. Hoje eu tô cheio dos avisos aqui, tá parecendo rádio comunitária hoje, né? Cheio de aviso. Mais um aviso aqui. Aqui no fundo eu vou estar passando algumas imagens aqui enquanto eu falo do dia 8, pra gente ir relembrando. São algumas imagens que aconteceram, são oriundas do Ministério, drones do Ministério da Justiça, são vinculadas de modo público, então elas vão estar passando aí no fundo para ilustrar pra gente o que aconteceu naqueles dias e a gente começar a relembrar um pouquinho. Então eles vão estar passando aí no fundo. Eu vou estar... A gente vai estar acompanhando aí isso aqui, o que vai estar acontecendo, certo? Não que estou incentivando e nem nada, só pra gente lembrar, porque são fatos que vão fazer parte desse processo. E se vai fazer parte do processo, a gente tem que mostrar e deixar público aqui. E provavelmente vai fazer parte da CPMI. Então tá aí as imagens, vai fazer parte da CPMI, então tudo isso vai ter que vir a público. Então vamos lá. Dia 8 de janeiro, estava tendo as manifestações na frente dos quartéis. Dia 8 de janeiro esse grupo desceu a Praça dos Três Poderes. Chegando na Praça dos Três Poderes, invadiram a sede do governo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Promoveram alguns atos lá dentro, foram feitas algumas atitudes lá dentro, alguns atos lá fora, como a gente pode acompanhar nas imagens aí atrás. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois disso a gente teve no dia seguinte, ou na segunda-feira ou na terça-feira seguinte, que esse ato foi num domingo, tivemos a prisão de todos que estavam na frente do quartel-general do Exército e foram conduzidos todos ao presídio. E aí começamos o imbróglio jurídico, porque a partir do momento que for decretada a prisão em flagrante daquelas pessoas, a gente passa a ter um inquérito policial, passa a ter um processo jurídico, certo? Então vamos lá. Então, como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Então vamos começar a fatiar. Primeira conduta. Qual que foi a primeira conduta realizada pelas essas pessoas? Essas pessoas estavam lá na frente dos quartéis desde o ano anterior, desde o ano de 2022. Estavam na frente do quartel após as eleições, elas tomaram a frente dos quartéis pelo Brasil inteiro. Estavam manifestando baseado numa tese jurídica. E qual que era essa tese jurídica, Kleber, que eles se baseavam e que eu vou explicar aqui. Então aqui também lembrar que vocês quiserem anotar, quiserem deixar aí anotado para vocês aí, eu acho bacana pegar aí papel que eu vou falar, eu vou ler a letra da lei para justamente a gente ter uma característica aqui muito de uma situação técnica. Então assim, não vou ficar aqui fazendo ilações jogadas ao vento, sim, vão estar aqui com embasamento jurídico, então vai ser um pouquinho mais chato porque eu vou estar lendo artigos, vou estar fazendo essa leitura, mas acho que nenhum canal fez isso até agora. E aí vocês vão poder tomar, dentro da minha explicação da minha tese e do meu entendimento aí como bacharel em direito, vocês também podem tirar suas conclusões, porque a lei, em tese, deve ser entendida por todos e ser clara para todos. Então, se vocês vão ler e tem que entender, vocês são obrigados, porque vocês não podem ir lá no julgamento se falar, eu me se excusar porque eu não sabia o que estava acontecendo, que eu não conhecia a lei. Todos devem conhecer. Então, vamos lá. E vou também ficar um pouquinho de cabeça baixa enquanto eu leio. Porque também não tem como eu ler com cabeça alta, né? Então eu ainda não sou um camaleão que a gente consegue lá ver. Então as pessoas estavam com certas desconfianças a respeito do processo eleitoral, do que a gente tinha ali do que aconteceu durante a eleição. Houve algumas desconfianças e as pessoas começaram a se embasar e solicitar o artigo 142 da Constituição. Então lá, eu vou defender aqui, vou explicar a tese
já avisando, o STF disse que fazer essa interpretação seria considerado crime, mas também discordo dessa interpretação porque eu tenho direito, como bacharel em direito, de fazer essa explicação e não incidir crime e também entender aqui, tirar meu entendimento. E aí esse entendimento não são válidos. Existem igual várias teses, igual medicina. As pessoas têm teses diferentes, tratamentos diferentes para a mesma doença. Então vamos lá. A leitura do artigo 142. As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa do Presidente ou por qualquer um destes três poderes. Ou seja, o que a gente pode extrair aqui? Ele tem três funções aqui. Primeiro, a defesa da soberania. Então eles têm aqui por inteiro alguém que invadir, eles podem atentar. Extraio aqui também dessa leitura do artigo 142 que eles têm, por qualquer um dos três poderes, se algum dos três poderes quiserem dissolver a Constituição, porque sim, é uma cláusula pétrea e imutável da Constituição, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a gente já vai fazer a leitura deles. Então eles poderiam intervir pontualmente, ou seja, naquela situação que houve um avanço, porque se um poder avança, eles devem ser harmônicos entre si, então eles devem existir, coexistir e serem harmônicos entre si. Então, se por alguma eventualidade está acontecendo, eles devem intervir naquele ponto, reconstituir e voltar, não um poder moderador, isso não é o que entende isso. E a gente vai entender essa função também lá no artigo 136 da mesma Constituição. O Presidente da República pode, ouvindo o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, ofertar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Ou seja, a gente entende aqui, fazendo a leitura do 136 e do 142, que sim, havendo problema entre os poderes, havendo uma dissolução desse poder constitucional, poderia ser emanado. E a gente vai ver isso aqui. O que são os três poderes que nunca... Então, pessoas ali, que a gente começa essa primeira conduta da manifestação, a livre manifestação, a solicitação do 142 dentro dessa tese, eu entendo não ser crime. O que eu entendo ser crime? A gente vai ver uma mudança legislativa que teve. Que aí a gente começa a se pegar aonde a porca pode torcer o rabo. No artigo 2 da Constituição Federal está lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, beleza. Então, se solicitar 142 para estabelecer a harmonia e não a extinção desses poderes, você não incide em crime nenhum. No meu ponto de vista, porque existe uma possibilidade jurídica aqui, tanto no artigo 142, 136 e artigo 2º da Constituição, que seja resolvida essa celeuma. Desta forma, de uma intervenção pontual, resolve-se a intervenção de forma pontual e se volta à normalidade, restabelecer a nossa normalidade constitucional, porque este é o objetivo, é a situação. Ah, Kleber, mas esta conduta pode incidir num crime. Se eu pedir a dissolução, pode sim. Qual que eram os crimes que podem incidir? A gente vai ver aqui. Opa. Só que chega aqui no ponto do artigo. Juiz de garantia. Então tá aqui. Só um minutinho que foi aqui no tópico deste artigo. E eu tô aqui sendo bem preciso aqui em questão do artigo, tá tendo até sendo um pouquinho aí meio parado. Mas vamos lá, porque senão se a gente não atentar para esse tipo de situação, a gente pode levar ao erro, induzir as pessoas ao erro. Então o que acontece? Foi colocado em 2021 a incitação a crime. O que é incitação a crime?
quando você incita alguém a fazer o crime. Esse artigo já existia. Mas o que aconteceu? Foi feito uma alteração que ele colocava ali no artigo, ele colocava assim, foi colocado da maneira assim bem capciosa. Quem instiga animosidades das Forças Armadas contra os demais poderes. Aí que eu entendo nessa situação. A gente vai se deparar com uma situação um pouco complicada. O que é essa situação complicada? O que eu entendo como animosidade contra os poderes? Animosidade contra os poderes, contra os demais poderes. Seria se alguém pedisse lá para se fechar o STF, pedisse para se fechar o legislativo, que pedisse para se fechar o executivo. Isso seria uma animosidade, que aí sairia daquela situação do que a gente diz de instigação, de que seria um crime. Porque não seria um crime, seria o que a gente vê num 4.2. A gente vê lá dentro de um 4.2 o que, juntando com o 136, a gente pode entender que sim, era só pontual. Mas se alguém tivesse ali pedido, estaria incidindo no crime de instigação, de estar instigando ali o crime contra... instigação ao crime, nessa modalidade do parágrafo único, que é instigar a animosidade contra os demais poderes, as Forças Armadas contra os demais poderes. E aí, desde já digo que se a pessoa levantou lá, ela pode ter cometido o crime e foi preso. Mas não todos. Porque o que a gente tem que entender, no direito brasileiro, as condutas elas têm que ser individualizadas. As penas, elas têm que ser ali totalmente independentes de cada atitude que cada um toma. Então, se o cara do meu lado pediu para fechar um determinado poder, esse cara incidiu no crime de citação. Aí ele tem que responder sobre o crime dele. Ele, mas não eu, porque eu não tô aqui. E aí a gente foi vendo. Aí quando a gente entra, então essa foi a primeira situação. Aí a televisão ali, muitas vezes, ela falou, eles estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito. Esse pedido, não, também não caracteriza esse crime. Então assim, as denúncias que a gente for ver nesse julgamento, crimes contra o Estado Democrático de Direito, não. Porque se a gente for lá ver o Estado da Soberania, ele se encontra, o Estado Democrático de Direito, ele se encontra lá no artigo 359-I do Código Penal, que ele traz a seguinte redação: negociar com o governo ou grupos estrangeiros ou seu agente, a fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Então, atentado à soberania não houve, porque não houve negociação, eram pessoas ali que podem ter cometido a instigação se pedir a dissolução, mas estavam pedindo aquele artigo 142 dentro desses moldes de pontual, não entendo que se enquadra aqui. Então, se tiver alguém dentro desse artigo, está sendo julgado errado, está sendo julgado de forma errada. Aí falaram muito, tentar golpe de Estado. E aí, golpe de Estado vem no artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legalmente constituído. Poxa, a gente está vendo cenas horríveis aqui, como igual colocar aqui, cenas horríveis, cenas de barbárie. Exatamente, isso é uma violência? É. Só que esta violência é suficiente para acabar com o Estado? É suficiente para acabar? O que tinha dentro daqueles prédios? Não tinha nada. Era só os prédios vazios. Eram pessoas que não estavam armadas com armas, potencialmente, armas de guerra. Arma que potencialmente você poderia impor a sua vontade mediante violência, mediante gravidade. E é o que a gente não viu ali naquele grupo de pessoas. Então esse crime não houve. Então ninguém pode responder por esse crime.
E a televisão, quem estiver falando que foi tentativa de golpe, era o pessoal golpista, está incidindo no crime de calúnia. Eles estão cometendo crime, porque o pessoal não tinha meios necessários. Tinham violências, tinham, como a gente vê essa cena do rapaz, que isso aí é outro crime. Então, beleza. Então, as manifestações em si não eram crime, a gente vendo baseado naquela tese. E segundo o meu ponto de vista, se não pedisse a dissolução de nenhum dos quadros, de um dos poderes constitucionais. Então, o crime contra o Estado Democrático de Direito também não houve, porque não houve essas situações solicitadas aqui pelo Código Penal. E quando a gente fala em Código Penal, a gente tem que entender que o Código Penal tem que ser objetivo. Nós temos que se enquadrar direitinho. Sabe aquele brinquedo de criança que é quadrado no quadrado, bolinha no bolinha? Direito penal é isso. O quadrado tem que ser no quadrado. Ele tem que caber certinho, justinho. Então, a conduta tem que ser. A gente não viu essa conduta. Certo? Então, essa conduta não foi vista. Então, as duas primeiras situações já estamos aqui dissolvendo. As pessoas estarem na frente do quartel não era crime. Então, não poderia levar todas porque elas estavam baseadas num 4.2. Não estava pedindo que se fosse encerrado. Então, não instigava animosidade entre os poderes. Não fazia essa instigação entre os poderes. Então, elas não tinham... não se encaixavam ali nesses tipos de crime. Ah, Kleber, mas este quebra-quebra. Aí este quebra-quebra, que foi a segunda situação. O ato que teve, eles invadiram, houve a depredação. Como a gente viu aí o quebra-quebra. O quebra-quebra, aonde vai estar? Aqui. O que eles vão responder é o crime de dano ao patrimônio público. Que aí eles podem incidir. E aí cada um vai... Por isso que eu falo que a gente vai ter que decidir. Já falo que esse julgamento está sendo um tanto quanto estranho, se assim posso dizer, porque estão fazendo um pacotão. E um pacotão não dá para fazer. Porque, vamos lá. Se a gente for lá ver o crime de dano está do artigo 163. Destruir ou inutilizar, deteriorar coisa alheia. Então, se eu vou lá, destruo, inutilizo ou deterioro coisa alheia, eu estou incidindo no crime de dano. E aí a gente vai para os danos qualificados, que aí tem qualificadoras. Para vocês que não são aí do direito, a qualificadora é o que deixa o crime mais grave, deixa ele mais pesado, deixa ele mais errado, se assim posso dizer de forma um pouco mais chula. Está lá no seu parágrafo único, inciso 3º, contra o patrimônio da União, o Estado, Distrito Federal, olha lá, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública ou empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, ele causa um aumento. Esse crime é considerado mais gravoso. Então, ou seja, ele vai ter um aumento de pena. Então, ou seja, se o cara foi lá e destruiu, por exemplo, algo que não pertencia à União, ele destruiu lá o patrimônio de alguma pessoa no meio do caminho, ele não pode responder por essa qualificadora. Ele vai ter que responder aqui no crime de dano. No dano simples. Entendeu como é que a coisa começa a ficar a situação? Aí, por exemplo, usando a cena do rapaz do relógio. Aquele rapaz do relógio não vai responder nem pelo 163 e nem pelo parágrafo 3º. Ele vai lá estar dentro de um outro crime, que é o dano de coisa de valor histórico, artístico ou arqueológico, que é o artigo 165. Então, ou seja, se 3 pessoas entraram, como a gente viu na cena, uma quebrou uma coisa que não pertencia ao Estado, ele vai responder 163. O outro que quebrou vai responder 163 com o inciso 3º. E aí, lá estão fazendo um pacotão, colocando todo mundo. No 165 está lá, dano contra coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Destruir, inutilizar, deteriorar coisa tombada pela autoridade competente ou em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, responde nesse crime, que é um crime com uma pena diferenciada, mais pesada, porque é um outro crime,
que é, por exemplo, o rapaz do relógio. Ele vai responder no 65. Então ele vai responder no 65. O cara que quebrou a vidraça, que nem esse pessoal que quebrou a vidraça ali, e quem quebrou, não os que estavam perto, quem quebrou, quem bateu e quebrou, vai responder o inciso terceiro, do 163. Vocês estão entendendo como é que o negócio é tão complexo e estão querendo fazer um bacião, estão querendo fazer isso, e isso fere o direito, isso fere, porque a gente, quando a gente tem os direitos no Brasil, eles têm que ser exatamente esse enquadramento, um a um. Então, dano ao patrimônio público. Então a gente viu que não, estar na frente do quartel não era conduta errada, então a pessoa não pode ser presa. Então quem está lá tem que ser posto em liberdade. Quem praticou crimes de dano ao patrimônio público vai ter que responder o dano de patrimônio público. Quem depredou coisas históricas, tombadas, vai responder o 65. Então a gente vai ter uma galera que não vai responder estar lá presa, porque só estava na frente do quartel, dentro da tese do 142, desde que ele não pedisse para dissolver nenhum Estado. Isso no meu entendimento e na leitura que a gente fez aqui da Constituição. Existe um pessoalzinho que vai responder, alguns indivíduos, no 65, porque quebraram, deterioraram, jogaram. E aí falam também que houve pessoas que furtaram coisas. Então vamos lá. Quem furtou, por exemplo, coisas que estavam no armário, que pertenciam às pessoas lá, vão responder, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ou seja, se ele estava ali em cima da mesa, ele pegou celular, caneta, não pertencia à União, ele vai responder artigo 155 do Código Penal. Aí teve pessoas ali dentro que praticaram furto qualificado, que a pena é aumentada, que lembra que a gente falou? O crime fica mais gravoso, ele fica mais danoso. Com destruição e rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. Ou seja, se estava numa gaveta, arrombaram a gaveta, tiraram o item, quebraram uma porta de armário, essas pessoas vão responder aqui, dentro do furto qualificado. Então, por isso que esse negócio da CPI, exatamente, tem que ser muito bem investigado. Vão ter que vir à tona e vão ter que ser individualizadas as penas, porque a gente não está vendo essa individualização de penas. Porque olha quantas situações várias pessoas aconteceram. Por exemplo, essas que estão passando aqui nas imagens atrás. Essas pessoas que estão só entrando, esse do relógio aí, ele vai responder aquele 165. Essa cena do relógio. Aquelas pessoas que simplesmente invadiram e entraram, não vão responder nada. Porque elas não invadiram, elas não deveriam pelo menos responder. Então assim... Veja que essas coisas são muito complicadas. E quem roubou as coisas? Por exemplo, roubaram uma Constituição. Ele vai responder aqui no furto qualificado. Ele vai responder porque houve rompimento de barreira para os furtos. Então a gente vai vendo, por exemplo, nessa cena houve uma destruição de quadro, lá a deterioração do 65. Mas, por exemplo, o senhor que está aqui do lado, que não cometeu nada, ele não está envolvido nisso. Aí vamos lá, houve que aí o governo acusam muito fortemente de furto, né? Que houve formação de quadrilha. Estavam todos juntos, foi formação de quadrilha ou bando. Que era o antigo crime de formação, quadrilha ou bando. Esse crime não existe mais, hoje ele chama-se crime de associação criminosa, porque ele houve uma mudança, um número de pessoas tal, e a gente já vai ler. Então, o artigo 288 do Código Penal, que faz associação criminosa, ele traz aqui: associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Poxa, Kleber, tinha um monte de gente, tá aí uma galera, uma função aí, um monte de gente descendo. Pá. Calma. Essas pessoas se reuniram todas e falaram: vamos descer lá e cometer crimes. Ou teve pessoas que desceram lá e não cometeram crimes, desceram lá para uma manifestação, desceram lá para exercer o seu direito democrático de indignação, de dúvida. Ou eles se juntaram, porque se eles se juntaram para a prática de crime, falou: não, nós vamos lá quebrar, e aí quem combinou aquilo, nós vamos quebrar, vai estar no 288, formação de quadrilha ou bando.
Porque aí eles falaram, nós vamos lá cometer crimes, nós vamos lá furtar, vamos quebrar o relógio, vamos destruir o patrimônio público, ou seja, eles vão fazer esses crimes, eles se reuniram para fazer aqueles crimes. Mas nós temos que provar, porque quem acusa, a gente tem que sempre lembrar isso, pessoal, quem acusa tem o ônus da prova, você tem que provar que houve essas conversas. Então, por isso que a CPMI é tão importante para a gente ver. Houve, essas pessoas combinaram, nós estamos indo para Brasília para cometer crimes, porque isso vai ser crucial, isso é imperativo para as pessoas serem enquadradas no 288, porque tem que ter essa intenção de plano, não simplesmente uma turba, uma horda que foi lá. E essa pena pode ser aumentada, ela pode se aumentar pela metade, pode se aumentar a pena na metade, se a associação é armada ou houver a participação de criança e adolescente. Poxa, Kleber, tinha participação de crianças e adolescentes, mas ela fazia parte do plano. E as pessoas estavam associadas para isso ou elas estavam lá acompanhando seus pais? Ou elas estavam ali acompanhando? Então a gente tem que deixar claro como foi isso. Isso só um inquérito, só uma investigação. Então, nessa baseada, não pode, porque olha quantas condutas. Então tem gente que vai responder 288 por causa de um 35, um 36. Então, assim, aquela situação foi toda absurda. Toda absurda. E eu fiquei de trazer a legislação, eu achei agora aqui, que eu trouxe ela de cabeça, era o 286. Incitar publicamente a prática de crime. Que seria aquele pessoal na frente do quartel, no parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente... quem incita publicamente o animosidade entre as forças armadas ou destra contra os poderes constitucionais e as instituições civis ou da sociedade, ou seja, não é o que houve, porque o pessoal estava ali dentro de um 4-2, queria uma intervenção pontual, não era uma intervenção completa. E agora, quem pediu está nesse crime, vai ter que responder. Então veja que tudo isso é uma coisa muito, muito, muito complexa, que tem que ser tratado com muito carinho e muito delicado. Aí agora, aqui deixa eu tomar uma água, que a gente aqui já falou pra caramba. Trouxe um monte de artigo. Aí a gente começa a ver o primeiro problema. Qual que é o primeiro problema? Quando a gente vai lá no processo penal, as pessoas não podem ser levadas para averiguação. Primeira situação. Que aí a gente começa a ver os primeiros problemas que aconteceram. As pessoas não podem ser levadas para averiguação, isso é proibido. As pessoas, quando vão ser conduzidas à prisão, elas têm que ter ciência quais crimes foram cometidos, qual o tamanho dos seus crimes e quais são... Ou seja, tem que ser decretada a prisão em flagrante lá pelo agente. O agente tem que falar, olha, você está preso pela prática de crimes. Então a gente vê a primeira, não, vamos dizer assim, primeiro infringir da lei, o primeiro... Então entendendo, quem praticou esses crimes eu quero que responda dentro de cada crime. Então a gente viu aqui que crimes qual se enquadrava nesse, as pessoas que se enquadravam nesse eu mostrei aqui. Então essas pessoas têm que ser sim punidas por esses crimes. Mas vamos lá. Essas pessoas, quando forem punidas, tem que o policial falar, o senhor está preso por depredação do patrimônio, o senhor está preso em flagrante por isso. Não chegar lá, encostar o ônibus e falar, olha, entre nos seus ônibus, porque as pessoas foram ali, estavam até aplaudindo, tem uma cena ridícula das pessoas aplaudindo quando chegou os ônibus do exército, achando que elas seriam ali mandadas embora para casa. Não, elas foram levadas presas. Elas nem tiveram a ciência que estava sendo preso. E isso, o nosso Código de Processo Penal, ele diz que é imperativo. É necessário você saber que está sendo preso. Então, ou seja, o policial não pode pegar na rua e falar, vou te conduzir até a delegacia. Lá a gente vai ver o que aconteceu, que era o conduzido para averiguação. Antes podia. Houve-se alteração no Código de Processo Penal, impedindo que seja levado o crime de averiguação. Então uma pessoa não pode ser levada lá no distrito, lá nós vamos ver que crime que a gente enquadra vocês. E isso foi feito. Então essa é a primeira violação. Então quando a gente tem uma violação de direito, essas pessoas deveriam ter a prisão flagrante já relaxada, porque houve uma prisão errada. Por exemplo, a gente viu o André do Rap. O André do Rap recebeu
um habeas corpus lá, fugiu e foi julgado essa semana ou semana passada, não me recordo bem, pelo STJ, que fosse devolvido o helicóptero, um iate, uma lancha de alto valor e uma mansão. Por que elas tinham que ser devolvidas? Porque justamente o mandado de prisão era contra ele. Está sendo mandado prender o André do Rap. Não foi mandado prender nem a lancha, nem a apreensão da mansão e nem a apreensão do helicóptero. Foi tudo apreendido. Então, como houve uma ilegalidade, tem que ser devolvido. Infelizmente é assim, tem que ser relaxada a prisão. Então, se as pessoas não tiveram ciência que estavam sendo levadas à prisão, tinham que ser relaxada a prisão. Aí agora, qual que foi a principal ferida? E é um absurdo a gente imaginar que essas pessoas estão 100 dias presos, certo? Então vamos lá. No Brasil, as pessoas criticaram muito, muita gente criticou, e eu sou um dos que adoraram e acharam maravilhoso o juiz de garantia. O que é o juiz de garantia, Kleber? Eu vou ler para vocês, que aí, quem sabe, melhor do que eu explicar, a própria lei se faz entender. O juiz de garantia está lá no Código de Processo Penal, artigo 3º-B. O juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja fraquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário competido-lhe especialmente. Então, o que compete ao juiz de garantia? O juiz de garantia é ele que vai preservar os seus direitos, ele vai verificar que tipo de prisão que foi feito, como foi sua prisão. Aí o que ele tem que saber? Inciso 1º, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 17 da Constituição, caput do artigo 5º da Constituição. Ou seja, ele tem que ver se foi, ele tem que receber lá e ver isso. Segunda coisa, ele tem por obrigação, inciso 2º, ele tem que receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade da preservação, observando o artigo 310 desse código. Então a gente vai lá até o 310 e vê o que ele diz para nós, o 310. Fazendo aqui junto com vocês, para a gente ver qual a importância do juiz de garantia e o que foi ferido quando a gente vê eles não serem levados ao juiz de garantia. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização de prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentamente, ou seja, ele tem que trazer a termo, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato de qualquer das ações constantes no inciso 1 e 2 do artigo 23 da Declaração, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória mediante o termo de comparecimento obrigatório. Se o juiz verificar que é reincidente, aí ele vai indo. Então, ou seja, ele tem por obrigação em 24 horas. As pessoas ficaram 48, 72 horas sem ser levadas. E quando elas foram levadas à presença do juiz de garantia, já tinha se visto uma ilegalidade. Tendo a ilegalidade que se concede e relaxa-se a prisão em flagrante. Então vamos lá. A presença. Inciso 3º, que eu estava, né? Zelar para observar os direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Ou seja, da prisão em flagrante ele teria que acompanhar a todo momento. E aí eu digo para vocês como isso se sucedeu.
Foi designado depois de mais de 48 horas. Pessoas foram designados juízes que fizeram um relatório que levaram para o ministro Alexandre de Moraes decidir. Isso não existe. O juiz de garantia ele é o responsável, está aqui na nossa legislação, no Código de Processo Penal, ele é o responsável para ser trazido a qualquer termo. Estavam sendo feridos. Por que estavam sendo feridos? É direito humano, Pacto de San José da Costa Rica, é direito constitucional. Homens não podem ser presos juntos a mulheres, crianças não podem ser presas juntos a adultos, as pessoas têm que ser presas em situações adequadas, não ser levadas a um ginásio não foi feito para as pessoas serem presas. Lá se misturaram idosos com pessoas novas, pessoas velhas, pessoas que cometeram crime, pessoas que não cometeram crime, ou seja, foi ferido. Lá tinha que sim ter sido designado um juiz, e este juiz acompanhar o processo, acompanhar esse trazido a ele. Poxa, que nem as pessoas clamavam, chegou lá, senador Marcos Duval, fez foto, Marcos Polon foi lá ouvir as pessoas. Essas pessoas tinham que ser levadas à presença do juiz a todo momento. Olha, tá ferido, eu vou trazer vocês aqui. E não foi feito. Levou-se mais de 72 horas para redigir os flagrantes, mais de 72 horas para ser levada a presença do juiz. Mas falar, Kleber, foi presa 1.000 pessoas, não tem como fazer. Problema do Estado, minha gente. A gente não pode ter aberta a mão dos direitos nossos, porque o Estado não consegue. Veja, por exemplo, você vai lá num presídio federal, é respeitado todas as garantias individuais. Por que tem direito para o Marcola? Por que tem dinheiro por Marcola? Tem gente lá para manter o Marcola no RDD e não tem gente para pegar 1.000 presos. Se não tem condição de pegar 1.000 presos, infelizmente não prenda as pessoas. E se as prendeu, põe em liberdade. Então eu vejo que inclusive a gente vai passar por uns momentos muito interessantes. São pessoas que vão receber indenizações milionárias do Estado, porque foi ferido esse direito. Aí, continuando dentro do mesmo artigo, vamos lá para o parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandato de prisão provisório será encaminhado à presença do juiz de garantia no prazo de 24 horas. Ou seja, nós temos 2 artigos do Código do Processo Penal. A gente tem o 310 e o 3º-B, dizendo que tem que ser levado 24 horas. No momento que se realizar a audiência com a presença do Ministério Público e a Defensoria Pública, ou seja, tinha que ser verificado, com o advogado constituído. Essas pessoas tinham que ter sido em 24 horas, foi ferido. Então assim, se a prisão em flagrante, não foi respeitado, não foi levado ao juiz de garantia, as pessoas devem ser postas em liberdade, elas estão há 100 dias presos, independente se tivessem cometido crimes ou não, elas têm que ser relaxadas, porque não foi respeitada uma garantia da presença do juiz, não foi respeitado o juiz natural. Essas pessoas tinham que ter acesso àquele juiz que fez a audiência dele, não aquele juiz fazer um relatório e mandar ao Alexandre de Moraes. Essas pessoas não têm foro privilegiado, elas tinham que responder em primeira instância. Foi crime federal, responder lá na Justiça Federal. Então veja como é sério o que a gente está vendo, não é só questão de revanchismo. Isso é para pessoas de esquerda, de direita, isso aqui é para brasileiros. Isso aqui é para brasileiros. Aí, vamos lá, não se foi respeitado porque tinha uma diferença, vamos lá para o parágrafo 2º, aí vocês vejam que não tem fim. Se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante a representação da autoridade policial, ouvindo o Ministério, ou seja, a autoridade policial tem que ir lá para o juiz de garantia, o cara está preso, então, ou seja, essas pessoas estão presas, elas tinham que o policial lá falar, olha, eu vou solicitar ao Ministério Público prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Ou seja, o inquérito durou mais de 40 dias, essas pessoas estão há 100 dias presas. A pessoa foi presa, o inquérito não concluiu em 15 dias, não poderá prorrogar. Poderá ser prorrogado por até 15 dias. Ou seja, vamos poder prorrogar por até 15 dias. Não concluiu? É rua. É pra casa, meu amigo. É beijo, me liga. Beijo, me liga. Tá aqui, ó. A prisão será imediatamente relaxada. Então, ou seja, a gente tá vendo pessoas
que estão tendo suas prisões ilegais, mas não ilegais porque não cometeram crimes. Elas podem sim ter cometido crimes e algumas cometeram, porque a gente viu na cena aqui, a gente conseguiu identificar dentro dos artigos. Essas pessoas sim cometeram crimes, mas mesmo elas cometendo crimes, está aqui a lei. Como é que você vai fazer cumprir a lei destruindo a própria lei? Que país é esse? O que nós estamos achando que a gente vai ver? Se essas pessoas descumpriram a lei, como é que você vai fazer elas cumprirem a lei? Você desrespeitando a lei, você não cumprindo a lei, está lá, o inquérito não foi concluído em 15 dias, relaxa-se a prisão. O elemento não teve acesso ao juiz de garantia em 24 horas, relaxa-se a prisão em flagrante, beijo me liga, beijo na bunda até segunda, é tchau, vai para casa, meu amigo. E aí, mas vão pôr vândalos, vão pôr pessoas lá na rua, pessoas furtadoras. Vão, o Estado é incompetente, não é a gente que vai pagar, porque o Estado, se ele quer fazer cumprir a lei, eles têm que ser o primeiro a respeitar a lei. Aí a gente pode posteriormente aprovar, precisamos de mais juiz, precisamos de mais ministério, precisamos de mais policial, aí a gente tem que ajeitar, porque não pode ficar pondo as pessoas mais em liberdade. Mas está aqui, o Estado tem obrigação de agir conforme a lei. Então a gente está diante de pessoas presas ilegalmente. Ilegalmente com base no quê? No artigo 3º-B, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 310 do Código Penal, estão presos ilegalmente. Essas pessoas estão presas ilegalmente. E hoje nós estamos começando a ver um julgamento com essas pessoas que permanecem presas, sendo que elas não têm o direito respeitado. Mas se elas não respeitarem a lei, se elas não respeitarem a lei, elas têm que ser punidas, mas punidas dentro da lei, porque a lei é o que garante a punição. Senão a gente rasga a legislação, rasga a letra da lei e vamos acabar com o Estado democrático de direito. Então é imperativo que essas pessoas sejam postas em liberdade hoje e que seja relaxada a prisão delas e elas vão responder em liberdade. Que esses autos sejam remetidos à justiça competente e não ao STF. As pessoas que cometeram o crime dentro do STF até pode ir lá poderia até pelo regimento interno, mas regimento interno não faz força de lei. Lei é lei. E isso, minha gente, eu vou trazer aqui um entendimento para vocês, muito sério, e que vocês fiquem entendendo. Quando o judiciário não está respeitando a lei, ela não está respeitando o legislativo, ela está afrontando o Estado democrático de direito. Isso sim, porque o legislativo é quem criou as leis. Então, quando ele cria a lei, ele cria uma ordem, faça isso. E o legislativo, o judiciário está indo lá e fala, não, eu não vou fazer isso. Mas ele não pode, ele não tem esse direito. Está aqui, a nossa lei está dizendo. Então é um absurdo a gente ter isso. Então as pessoas não tiveram individualização da conduta, não tiveram individualização das suas penas, dos seus crimes cometidos, porque a gente viu que é clara as condutas. E a gente está tendo crime cometido por parte da imprensa. Crime de fake news, não porque isso não existe, mas sim o crime de calúnia, pois estão atribuindo a pessoas condutas criminosas a qual não tiveram. Porque existe uma massa de gente aí. Então isso é com tristeza. Então a gente vê os votos hoje proferidos com uma tristeza profunda. Porque isso não foi respeitado, não foi invocado a lei. Tá aqui, ó, minha gente, é a lei. Isso aqui é para ser respeitado. Porque quando não se respeita, é isso que vai sobrar. Então hoje, com o início dessa investigação, se tornou crucial a CPMI. Não tem assunto mais importante nesse país do que a CPMI. Porque direitos de brasileiros estão sendo feridos. E quando se fere direito de brasileiros, não sabemos aonde isso vai parar e como vai parar. Porque o que eu faço aqui na minha vida, o que eu decido que eu vou fazer, ou não, na minha vida, eu leio aqui, eu venho e leio a lei. Eu leio e vou ler a lei. Aí eu vejo o que eu posso, o que eu não posso fazer. Agora, se isso não for respeitado, quem garante que eu aqui em casa, sem estar fazendo nada de errado, não vou ser preso? Que não vão entrar dentro do seu comércio, ali onde vocês vão estar trabalhando amanhã, e vão lá chutar a porta e prender vocês, porque a lei não está sendo respeitada. Porque a lei não está sendo respeitada. O que a gente está pedindo e o que a CPMI tem que aprovar e verificar é a individualização de conduta, mostrar para o Brasil, mostrar para o público
o quanto está sendo ferido o direito brasileiro, o quanto isso atenta contra o nosso Estado democrático. Uma cena dessa aí, isso é vandalismo, isso é um crime, esse rapaz tem que responder a pena da lei. Se ele teve um mentor intelectual, ele tem que ser preso. Se alguém financiou ele, tem que ser preso. Se ele se associou criminalmente, ele tem que ser preso. Mas preso, sendo levado, respondendo um inquérito correto, dentro da lei, sendo levado à presença do juiz garantia, sendo preso em celas a qual ele tem o direito de permanecer, que tem a sua saúde íntegra, respeitada. Aí a gente vê uma pataquada do ministro ir lá experimentar marmita para dizer que está preocupado com o seu preso. Não. Leve o preso à presença do juiz de garantia. É assim que você se preocupa com a lei. É assim que se preocupa com o Brasil. É assim que se pacifica um país, respeitando a lei. Nada mais e nada menos. Respeitando-se a lei para execução, respeitando a lei. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó, da cena, está depredando o patrimônio público. Tem que ser presa. Dentro da lei. Dentro da lei. Porque se você vai falar para ela, olha, eu vou descumprir a lei porque você está descumprindo a lei, é um papo de louco. Vira uma conversa sem sentido. Vira uma conversa absurda. Uma conversa absurda. Agora deixa eu mandar uma passadinha aqui pelos comentários. Tempos muito estranhos, tempos tristes, estranhos e tristes que nós estamos vivendo. Deixa eu ver aqui mais, ocultar comentário. Quem vai pagar a conta somos nós, que infelizmente não cobramos dos governantes. O povo tem que ir à rua e pedir os seus direitos. Na verdade, não é ir na rua, né? Deveria, poderia, mas a gente está vivendo aí o que a gente já viu. Eu acho que o mais importante agora é a gente cobrar nas redes sociais de forma educada, pacífica, cobrar, ligar no gabinete. A gente tem lá, você entra na Câmara, cada deputado, cada senador tem o seu e-mail, tem o seu telefone, você liga, fala com o assessor e cobra, fala, olha, eu quero isso, eu quero que ele se posicione de tal maneira, eu tenho tal demanda. A gente tem que aprender a fazer o ativismo político. A rua é importante? É sim importante, é uma forma de convencer a multidão, de convencer a mídia, mas há maneira de fazer a política de forma mais segura e mais efetiva. Se a gente pegar o e-mail, manda um e-mail, liga no gabinete, fala, olha, só que fulano de tal, de São Paulo, votei no senhor, ou não votei, São Paulo, eu quero que o senhor vote, se posicione da seguinte maneira, eu tenho a seguinte demanda, isso funciona. Se tiver um tempinho a mais, dá um pulo em Brasília, ir lá nos gabinetes, isso funciona também. Não podemos calar, temos que brigar pelos nossos direitos. Exatamente, não podemos permitir que isso faça. Então a gente tem que ficar bem claro, e eu quis trazer hoje isso de forma clara, principalmente porque eu sou uma pessoa que respeita as leis, admiro as leis e tenho paixão pelas leis e pela democracia. Então assim, a gente tem que sim pedir que a lei seja respeitada por essas pessoas que estão aí atrás, que estão nas imagens aí atrás, que sejam respeitadas pelo poder público. A lei é mais importante, porque eu passo, nós vamos passar e a lei vai continuar e o Brasil vai continuar. E eu espero que continue. E eu espero que a lei permaneça. Deixa eu tomar aqui só mais uma aguinha aqui. Só um minutinho. Nossa, dá angústia de assistir toda essa afronta à lei, esse desrespeito. É triste, é assustador, porque se a gente imaginar que a gente está permitindo que essas coisas mudem, que essas coisas aconteçam, e vendo isso acontecer, por quem deveria defender, porque se a gente vê aqui, o judiciário, quando o legislador original, o constituinte, que fez a nossa Carta Magna, e aí só vou trazer um parênteses para a gente entender o que é Constituição. Constituição é a fundação do nosso país. É como o nosso país, por exemplo, o Brasil começa em 1988, esse Brasil que nós conhecemos. Ele começa com a Constituição, como se constitui o Brasil. Ali aquele legislador original, ele trouxe todas as coisas que ele queria, os espíritos da lei. Então lá ele transformou, ele criou dois poderes políticos, que era o legislativo e o executivo. E ele criou um poder técnico, um poder que deveria se atentar somente à tecnicidade, à lei.
Eles são os guardiões da Constituição. O Poder Judiciário é o guardião das leis. Ele é a pessoa que deveria decidir em cima disso aqui. Ele devia pegar o livrinho aqui, abrir e decidir em cima disso, com base nisso aqui. Estritamente cada detalhe, cada vírgula em cima disso. Não o que nós estamos vendo. Afronta, desrespeito à lei. Então é muito triste, é com muito pesar. E espero que os advogados agora nesse processo suscitem isso que eu estou suscitando, façam essa defesa desse ponto de vista, porque fazendo sim essa defesa a gente pode voltar a... Nós podemos voltar a haver um Estado democrático. Também gostaria que os próprios juízes tivessem na cabeça deles, pusessem a mão na consciência e falar: nossa, está na hora de retornar ao Estado democrático de direito. Vamos responder à lei. Porque sim, quando as pessoas são punidas no rigor da lei, com o estrito cumprimento da lei, essa punição dura. Essa punição mostra o tipo de país que queremos para o futuro. Isso mostra o tipo de sociedade que nós somos, o tipo de sociedade que nós queremos viver. São mostrando que a gente respeita, que nós somos um país de ordeiros, de pessoas que respeitam a lei. E quem que respeita a lei? Todos, sem exceção. A lei dos homens não funciona, a falta de respeito à conduta da lei não funciona, só para os grandes. Infelizmente a gente acaba vendo isso, a gente acaba vendo esse tipo de situação, não tem como dizer que não, mas espero, eu torço, porque se a gente não puder falar, não puder trazer essa reflexão, não puder fazer essa defesa da lei, a gente vai caminhar para algo muito, aí sim, para uma ditadura. Porque a ditadura, o princípio ditatorial de uma vida é o desrespeito das leis. E aí não importa por onde eles partem, de onde eles partem. Então sim, aquelas pessoas que cometeram aqueles atos, qual a gente viu nas imagens aí atrás, têm que ser punidas dentro da lei, com o rigor da lei, com seus deveres sendo mantidos, com suas obrigações sendo mantidas, com seus direitos, com suas prerrogativas também sendo mantidas. Que aí sim, a gente dá uma resposta à altura. Porque ir lá quebrar prédios é horroroso, é horrível, isso foi abjeto, isso foi hediondo que essas pessoas fizeram, foi idiotice, foi imbecilidade, animalesco, foi cometimento de crimes. Mas o que o judiciário não respeitar as leis, igual aquelas pessoas não respeitaram, se tornam igual, se rebaixam à mesma altura dos que não cometem. E para quem vai punir, para quem vai pedir, quem vai obrigar a que a lei seja respeitada, que a lei seja posta, tem que se respeitar a lei. Não pode estar no mesmo nível, não pode ser a mesma pessoa. Então quando a gente vê lá pessoas que sim desrespeitaram a lei, aquelas pessoas desrespeitaram a lei, desrespeitaram o direito dos outros, desrespeitaram a ordem pública, desrespeitaram o patrimônio público. Só que aí você vai desrespeitar a lei para eles respeitarem a lei? E aí vão vir alguém desrespeitar a lei porque você desrespeitou a lei? E quando a gente vai parar isso aí? Aonde é o fim? Quem que vai ser o último a desrespeitar a lei? Quem vai ser o último? Porque nós vamos ter o último que vai desrespeitar a lei. Aquelas pessoas desrespeitaram a lei, aí quem vai punir vai lá desrespeitar a lei também. E quem que vai ser o último a desrespeitar a lei? É esse o país que nós queremos? É isso que nós queremos do futuro? É esse tipo de coisa, de mensagem que queremos deixar? Então peço, ligue para o seu deputado, ligue para o seu senador de forma educada e cobre. Queremos a CPI, queremos esses fatos verdadeiros, queremos uma cobrança, queremos que o Senado fiscalize o Poder Judiciário, que esses poderes voltem a ser harmônicos entre si, que respeitem suas obrigações constitucionais, que respeitem a lei, os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tá certo, gente? Hoje foi uma live um pouco mais chata, um assunto um pouco mais pesado, mas porém necessário fazer da forma que eu fiz, trazendo a lei, porque a gente vive
num estado que às vezes se a gente falar sem provar, sem mostrar a lei, a gente pode se complicar. E eu não quero, porque eu não desrespeito a lei em momento nenhum. Então, exercendo sim a minha ciência jurídica, exercendo sim meu direito de constituir teses jurídicas, fazendo esse exercício de tese aqui, sem atribuir calúnia, sem atribuir o crime de difamação, simplesmente uma tese, e apresentando sim os erros. E apresentando também minha liberdade de opinião, que é garantida pela Constituição Federal. Fizemos esse vídeo hoje, falamos desse assunto. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Acredito que vamos ainda falar mais vezes desse tema. Mas acredito que por hoje, pelo que a gente tem de notícia, é isso. Então, gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até essa hora. A gente está aí com uma audiência muito bacana hoje. 23 horas de uma terça-feira não é para qualquer um. Para falar de um assunto chato, para falar de legislação. Mas falar de lei, falar de assuntos chatos é falar de Brasil, é falar de vida, é falar de liberdade, que também são coisas boas, são maravilhosas. Então, minha gente, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês enormemente. Que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono. Que amanhã seja um dia produtivo de trabalho, de estudo para quem estuda, para quem trabalha. Que seja um dia glorioso, abençoado por Deus e seja maravilhoso para vocês. Tá certo, minha gente? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus também a oportunidade de estar podendo falar com vocês, de poder aqui passar o que eu acredito, o que eu entendo. E muito obrigado pelo carinho de todos. Sigam a nós na rede social. Gostou? Deixa o joinha. Vai lá, curte e compartilha esse vídeo, porque ajuda, a plataforma se entende. E muito obrigado mesmo mais uma vez. E sempre lembrar, minha gente, a guerra é longa, dura e árdua. A batalha só está começando. Desistir, retroceder nunca foi uma opção. Vamos sempre em frente. Eu acredito num Deus vitorioso. Eu acredito que a vitória é certa. E acredito que a gente pode mudar sim, ó, esse país maravilhoso qual a gente vive. Essa bandeira por qual a gente jurou lealdade, qual nos torna todos iguais irmãos. Fora nós sermos irmãos perante o que eu acredito sermos filhos de Deus, nós também somos irmãos porque vivemos sobre essa bandeira, sobre o mesmo país e devemos viver sobre as mesmas leis. Tá certo, gente? Isso nos deixa todos incomuns e iguais. Então tá certo, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente.